Aleluia, louvado seja Deus. Quero saudar os amados irmãos da paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Aqui eu quero expressar minha gratidão a Deus por mais uma vez retornar a essa casa, uma casa de bênção, de oração. Já estava com saudade dos meus amados irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, sua digníssima esposa, o presbítero Marclan, que me acompanhou. Aleluia, esse pastor também trabalha. A vida do nosso amigo pastor Adriano, sua comitiva, caravana. Eu falei, pastor Adriano, eu vou pregar aí perto da sua casa. Ele falou, acho que é. Ele falou, na rua da igreja. Eu falei, vamos lá dar uns glórias, né? Ele está aí honrando. A igreja é isso, irmão, quando a gente se une. A Bíblia falou que só desceu a presença do Espírito, que Joel falou que todo mundo ia ser cheio. Por quê? Porque estavam todos juntos e reunidos. Não adianta estar junto hoje e depois só no outro mês, não. Tem que estar juntos e unidos. Aí vem o vento veemente e impetuoso e invade a casa. Porque quando há união, não adianta só estar junto. Eu posso estar junto, mas eu não vou com a cara do irmão, não vou com a cara da irmã. Mas quando eu estou junto e união, aí Deus manifesta aquilo que Ele nos falou. Então louvo a Deus essa noite por estar mais uma vez nesse lugar. Eu quero aqui falar a ausência de alguns irmãos ou da minha esposa, não está, porque hoje inicia um novo trabalho, uma nova obra que nós abrimos lá no Henrique Jorge. Aí ela foi para lá nos obreiros da igreja lá no Henrique Jorge. Aí eu falei, não, o pastor tem que estar lá. Eu falei, mas primeiro meu compromisso é com a palavra. Eu falei, pastor, então eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus que meu filho caiba, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas capítulo 5, somente o verso 1. Aleluia. Estou aqui diante de uns homens de Deus, e que Deus abençoe a vida de todos, a família, amém? Que Deus possa alcançar com a graça, a misericórdia, aleluia. E eu rogo pela intercessão dos irmãos que estão à minha retaguarda, aleluia. Lucas capítulo 5, palavra poderosa, irmão. Campanha, encerramento pela fé. É uma palavra que é loucura para o mundo. Eu tenho que acreditar, querendo ou não, naquilo que eu não estou vendo. E isso é difícil acreditar, algo que eu não estou vendo. E é hoje que Jesus vai nos dizer, só vai acreditar no que você está vendo quando você começar a entender essa palavra, que diz assim: a pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, pode se assentar adorando e exaltando ao Senhor. Aleluia, louvado. Não tem outra forma, pastor Rafael, não tem outro termo de gerar em mim algo que não for a palavra de Deus. Por quê? Porque Romanos 7,17 fala que a fé, ela só gera em mim quando eu ouço a palavra de Deus. Não tem outra forma. Não é
fez aqui, ele não erra quando ele te escolheu. Ele não erra quando te escolheu. Por quê? Porque aquela região era a região de pescadores. Havia vários barcos naquela região, mas ele avista 2 barcos. Mas como se tinha um monte de barco à margem daquele rio da Galileia? Por quê? Porque a Galileia, aqueles pescadores, ali existiam 9 cidades em sua volta, e todos tinham o seu ofício de pescadores. Então cada um tinha seu instrumento de pesca, cada um tinha seu barco, então havia vários barcos. Mas Jesus só avistou 2, porque ele sabe quem ele escolhe. Ele sabe quem ele confiou para uma grande obra. Mas irmão, Deus me escolheu. A luta é grande, o processo é grande, irmão. O pior processo você já enfrentou na tua vida. Qual foi? A Bíblia, nós sabemos que a Bíblia não pela mente ensina, quando o sêmen é ejaculado do homem para entrar no óvulo da mulher, é milhões de embriões que vai para a placa do útero. Ele começa a querer entrar e só um consegue entrar. Você enfrentou a primeira batalha, você venceu a qual ninguém venceu. Milhões de embriões ficam na placa querendo entrar no útero, mas só um entrou. Você está aqui nessa batalha. Vencemos a primeira batalha. Por quê? Porque Jesus, ele não errou quando te escolheu. Às vezes entra 2 que vem gêmeos, mas você não. Você foi diferente, só entrou você. Então seja grata a ele, por ele te escolheu. Ontem eu estava dando doutrina na minha igreja, pastor, e estava falando sobre Romanos, que nós somos jambuzeiro bravo, encharcado na videira. Porque o original foi quebrado, mas Jesus orientou. Não se sinta orgulhoso porque está aqui não, porque do jeito que eu quebrei eu posso tirar você também. Você está entendendo? A gente estamos orgulhosos. Nós estamos aqui pela graça, não é por causa de sabedoria, por causa de roupa, mas é porque ele nos encharcou. A importância de você dar valor está sentado nessas cadeiras. Ele te colocou onde eu e você não era para estar. Ele nos pôs onde eu e você não era para estar. Mas ele nos confiou como doações de filho amado. Então dá valor a essas cadeiras quando você senta. Dá valor nos dias de culpa. Senhor, não era para mim estar aqui, mas o Senhor me escolheu. Eu posso estar cansado, fraco, mas eu vou lá porque o Senhor me escolheu. Mas as pessoas não estão mais fazia isso. Estou cansado, não vou mais para a igreja não. Eu estou chateado com o pastor. Irmão, você está aqui para o pastor? Você tem que estar aqui porque alguém encharcou você. E para te cortar é rapidinho. Para te cortar é rápido. Então se alegra. Por isso que Jesus, quando ele avista 2 barcos, ele vai próximo dos barcos e sobe nenhum. Até então Jesus, ele chega e sobe num dos barcos. Por quê, pastor Rafael? Ele conhece o nosso coração, o nosso temperamento. Ele podia subir em qualquer barco, mas nós sabemos que o caráter de Pedro, a sua personalidade é uma personalidade brava, arrogante, pessoa nervosa. E se você pegar algo de que é nervoso, pessoa que é bravo, a primeira coisa que ele vai falar para você é quem é. Esse negócio é meu, ele quer, é meu. Aí Jesus, ele gosta de trabalhar nesse, que acha que é bravo, faz cair no cavalo. É nesses que Jesus gosta de trabalhar. Então a Bíblia diz que ele sobe logo no barco de Pedro e fala que, olha, afasta um pouco aqui da terra. A Bíblia diz que ele vai para uma localidade mais para dentro do mar e começa, pastor Rafael, a ensinar a multidão. Ele afasta o barco e ensina a multidão. O que ele estava ensinando? A Bíblia diz primeiro para nós: vinde, vinde, vinde. Por que vinde? Quem está cansado, quem está oprimido, quem está sobrecarregado, para ele tirar esse barco. Depois que você veio, ele fala: ficai.
Jerusalém. Até que seja melhor você ficar. Porque tem pessoa que quer vir e quer já ir. Peraí, você tem que ficar, tem que aprender, tem que absorver. Tem pessoas que não querem mais aprender, quer já fazer uma teologia básica, ler livro e quer sair pregando para. Peraí, não começa assim. Primeiro você tem que sentar, amadurecer, aprender, para depois ir. Aleluia! Por isso tem muitos por aí, irmão, se não notando, sou apóstolo, sou bispo. É tanta coisa acontecendo no meio do mundo. Mas Jesus escolheu somente servo. E servo obedece. Servo obedece sua liderança. Servo obedece os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor. Quem é servo ainda obedece. Então Jesus, ele está ensinando para depois ir. Ele manda ficar aí. E Jesus está ensinando o povo, meu amado irmão, na beira da praia, aqui na beira. E Jesus lá ensinando. O que Jesus quer falar conosco com isso? Isso daí simboliza o evangelismo pessoal. A gente começa a pescar primeiro com vara. Na beira da praia nós pesca com vara aqui, ó, com vara. Ou seja, evangelismo pessoal. Por isso que ele fala lá em Atos 1:8. Será que minha testemunha primeiro aonde? Em Jerusalém, casa. Quer ganhar a família dos outros, mas a sua está destruída. Aqui, casa. Primeiro é com vara, Por que com vara? Porque com vara você vai adquirir o quê? Paciência e flexibilidade, O que é flexibilidade? Procura no dicionário. O que é uma pessoa flexível? Uma pessoa flexível é aquela se adapta em qualquer lugar ou com qualquer tipo de pessoa. Uma pessoa flexível é essa. Ela não importa o lugar, não importa a pessoa que ela está junto, ela faz. Mas tem pessoas que não têm essa flexibilidade. Se coloca a irmão perto dela, você sai. Se coloca o irmão perto dele, ele já toma. Peraí, nós somos filhos do mesmo Pai. Primeiro, nós temos que saber ser flexível, se adaptar com pessoas e você pensa com vara. Segundo, depois que você adquiriu a flexibilidade, você vai pensar o quê? Com rede. Você vai aprender a trabalhar com conjunto, com pessoas. Porque Jesus não trabalha sozinho, ele trabalha com pessoas. Por isso que ele começou a chamar os apóstolos, chamar a multidão, os 70. Por quê? Porque ele sabia que precisava das pessoas. Então você pesca com vara, agora vai pescar com rede. Com rede é um lá e outro aqui. Ou seja, em concordância. Vamos fechar o cardume aí, com rede. Um vem por lá, outro vem por aqui, No tempo certo, fechando. Ou seja, trabalhar em grupo. Tem pessoas que é difícil trabalhar com ele. Tudo por defeito. Não concorda com nada. Podia ser marrom, podia ser verde. Não concorda com nada. Ouve a sua liderança, irmão. Você está debaixo de uma submissão. A pessoa não concorda com nada. A gente tem que aprender a trabalhar com o grupo. A líder do grupo falou: é verde, é verde, é vermelho, é vermelho. Vamos pintar a igreja ali. Amarelo é amarelo. Não gostei dessa cor. Não é para você gostar. Você está aqui é para adorar, é para exaltar, é para bendizer o nome daquele que vive e reina. Aleluia. Aprenda a trabalhar em grupo. Mas você primeiro tem que adquirir a flexibilidade de trabalhar em dupla. Tem pessoa que tem essa dificuldade de trabalhar em dupla. Mas Jesus nos chamou para andar de dois em dois. Caso um cai, o outro levanta. Ou seja, quando você tem essa experiência de trabalhar em grupo ou com pessoas, quando você estiver triste ou angustiado ou querendo parar, vai ter alguém que vai te trazer uma palavra de incentivo. Não para não, irmão. Eu não desisti não, estamos aqui, vou pegar na sua mão. Ou seja, se levanta. Mas agora você trabalha com vara, com rede. Agora que com
instrução. A Bíblia diz que ele, quando ele aborda aquela mulher samaritana, ela foi buscar o que, igreja? Jesus pediu o que para ela? Doce ou suco? Pediu o quê? Aquilo que ia envolver ela. Eu tenho que abordar alguém para me tentar cativar e o Espírito convencer. Eu tenho que falar primeiro que vai agradar ele. Ele está com a camisa do Ceará, do Vozão, toda a chaleira dessa semana. Mas eu não estou no Ceará também. Eu tenho que cativar ele no que ele gosta. Aí depois eu aplico aquilo que eu fui enviado. Nós temos que ter sabedoria até para abordar. Não é para vamos para a igreja, isso aí não é evangelista. Você tem que saber abordar, conquistar a confiança dele para te ouvir, porque a Bíblia fala que a fé é para ouvir. Enquanto você cativa que ele para te ouvir, você não vai perder a oportunidade de lançar aquilo que você foi enviado, que é essa palavra. Por isso que quando Pedro, Jesus ele falava, olha, pode ir ao alto mar, ele fala, mestre, pescamos a noite toda, e pescar, irmão, que aqui em São Paulo, sou de São Paulo, você não sabe, e lá nós não vemos muito isso de pescar ali. Por quê? Porque é só lá na Baixada Santista, é longe, as praias aqui em Fortaleza é perto, e às vezes eu vejo as pessoas indo lá nas canoas, né, para dentro do mar, fica 15 dias, um mês, e você pescar,
Quem tem vidas, quando você lança lá embaixo, na boca do inferno, você lança o arpão ele vara o peixe. Jesus fala: eu vou permitir sangrar, mas eu vou trazer na minha mão. Eu vou permitir sangrar, mas eu vou trazer na minha mão, porque é meu, é escolhido, e eu vou entrar nessa noite lá dentro, para tu saber que eu sou Deus, que falei contigo nessa noite. Eu vou permitir sangrar, mas eu vou trazer a vida da minha glória. E não é qualquer um que desce, porque a altitude, a pressão da água, ou seja, tem lugares que às vezes pessoas não estão preparadas para entrar. Por quê? Por causa dos principados e potestades. Aí é melhor que você pegue uma seta lá na dor de cabeça. Não vai, irmão. Tem lugar que você não está preparado para ir. Só porque o pastor vai, eu vou também. Não, tem que ver se eu estou preparado para entrar. Tem lugares que a gente tem que se ficar aqui dentro. Você não viu que Davi falou assim: olha, em Ziclague, quando chega no Ribeiro de Besor, fala que 200 ficam e 400 vai. Quem está tendo mérito? Quem vai ou quem fica? Quem você acha que tem mais mérito? Quem vai ou quem fica? Quem vai, ele vai com uma missão de buscar o despojo. Mas quem fica tem a responsabilidade de cuidar daquilo que é dele. Ele tem que cuidar daquilo que é daqueles 400 do dele. Então há uma responsabilidade maior. É a mesma coisa que o pastor Rafael falou: pastor Play, toma meu carro aqui, vai lá para São Paulo com a sua família. Será a minha responsabilidade desse carro? Se eu perder, se roubar, se bater, eu tenho que pagar outra. A responsabilidade é grande, porque não é meu. Então a responsabilidade é maior. Eu pegar algo que não é meu para cuidar. Então, nem quem foi, nem quem ficou é mais. Porque Jesus chamou cada um com a função dentro da casa dele. Por isso que fala em 1 Coríntios 12 que Deus, Jesus, ele colocou cada membro do seu corpo da forma que ele quis. Cada um tem uma função. Ninguém é desvalorizado dentro do corpo. Por quê? Todo membro tem uma função dentro do corpo. Às vezes você se sente inútil. Não, você não é inútil, não. Você é útil para a obra de Deus. Você tem que se descobrir o que Deus quer na sua vida. Então você vê que quando Pedro ele lança a rede, eles pegaram para sofrer uma quantidade tão grande que eles nunca tinham pegado. Aí eu comecei a analisar essa mensagem. Ali fala da pesca maravilhosa, e lá em João 21 fala da pesca milagrosa. Qual é a diferença dessas pescas, meu pastor? A pesca maravilhosa e a pesca milagrosa. A pesca maravilhosa, Jesus, ele fala para a multidão ficar na beira e ele ensina a multidão. Mas na milagrosa, ele morre, ele ressuscita. Agora, quem aparece na beira da praia é Jesus, observando se eles aprenderam o que Jesus ensinou. É a mesma coisa, você vai numa autoescola, você faz o que é aula prática. Depois você vai para a aula teórica e depois a prática. Assim é a igreja. Nós vem primeiro a teórica, vem aprendendo, pastor vem nos instruindo, nós vamos amadurecendo e Deus vai fazer nosso ministério crescer. Mas tem pessoas, irmão, que ele tem o prazer de viver a vida dele só pegando salva, pegando dízimo. Não, irmão, você está aqui para crescer, para desenvolver. Você tem que pôr a prática. Você não pode só ficar na portaria. Deus quer você voltar para pregar, para anunciar, ir para a rua, buscar aula. Você não só foi chamado para ficar na portaria, mas é você que queira desejar o episcopado. Eu que quero desejar. Eu quero ser um obreiro, eu vou ser um presbítero, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou ler Bíblia, eu vou me buscar.
ouvir a palavra, porque ouvir, guardar, obedecer, mas tem algo maior, praticar. Porque quando você ouve, você absolve, você guarda e obedece aquilo que ela enviou, mas você tem que praticar para que ela venha surtir um efeito na minha e na tua vida. Porque um dia Jesus falou para minha mãe, Rafael: mulher, Deus tem uma obra na vida dessa criança. Minha mãe tomou posse, mas foi passando tempo, foi passando anos, e algo teve que fugir do controle da minha mãe. Porque às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Quando a gente casa, quando a gente vai fazer uma família, é para dar certo, é para ser feliz, é para viver para sempre. Mas imprevisto acontece no meio do casamento, imprevisto acontece no meio da família. Era para acontecer? Não, mas Jesus permite que aconteça. E eu com 13 anos de idade, na igreja, adorando ao Senhor, eu ouvi uma palavra que me entristeceu. Qual palavra é essa? Fui batizado nas águas com 13 anos, e ali eu recebi algo que eu não conhecia ainda. E toda vez que eu ia para o culto, pastor Rafael, eu ficava pulando, pastor Adriano, gritando, chorando. Eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando do meu testemunho, que às vezes eu tenho até medo de falar, que às vezes tem pessoa que está visitando, é dessa igreja, e a igreja não é aqui, é em São Paulo, é na igreja batista. Eu estou falando mal, foi o meu testemunho de vida. Lá eles apagam a luz, eu não tenho nada contra, eles apagam a luz, eles ficam adorando, chorando, e eu falo: glória, Jesus, eu te amo, eu não tinha controle. Aí dentro da igreja, sabe o que falaram para o pastor? Pastor, esse irmão aí está gritando, está atrapalhando o culto, toda hora ele grita, todo culto ele grita. Não impeça no seu irmão adorar. Você não viu Ana? Ana ia no templo só chorar. Aí falaram que ela estava bêbada, embriagada. Às vezes você não sabe que o seu irmão e sua irmã passam dentro de casa. Você vê ela chorando no culto, você vê desesperada, irmã, todo culto essa irmã chora, mas você sabe que ela passa com o filho? Você sabe que ela passa com o esposo? Deixa ela chorar. Se a oração dela é chorar, deixa ela chorar. Se ela gritar, deixa ela gritar, mas não impeça a adoração do seu irmão. Você viu Davi? Davi deu só um monte de ano. Sua mulher: ô Davi, você é rei, rapaz, você é meu Deus vadio. Ele falou: na presença ainda eu sou servo. Não importa a forma que o seu irmão, sua irmã está adorando, deixa ela adorar. E isso, irmão, travou no meu coração. O pastor falou: o senhor está reclamando que você está fazendo muito barulho na igreja. Quando acabar o culto, eu quero conversar com o senhor no meu gabinete. Eu falei: pastor, estou atrapalhando a igreja, eu não estou aqui para atrapalhar. Aquilo foi como uma palavra, uma flecha no meu coração, pastor. Aí o pastor veio lá de trás, subiu no altar. Eu peguei minha Bíblia, deixei no banco, fui saindo pelas portas. O obreiro falou: pastor, não vai falar com o senhor? Eu falei: não, eu vou aqui no bar. Aqui vocês chamam bodega, né? Eu falei: vou comprar uma bala ali que vocês falam bombom, vou comprar um bombom ali e já volto. Eu atravessei a rua, peguei o ônibus e fui parar lá na Lapa, em São Paulo, aonde Deus, 1993, 94, falou com a minha mãe: agora vai começar a se cumprir a obra. Às vezes, Senhor, eu não aguento mais, meu filho, eu não aguento mais, meu esposo, mas você está preparado a forma que Deus vai agir para tratar com ele? Às vezes queremos que Deus liberta, que Deus transforma. Você está preparado e está preparado para aguentar o baque? Falar para Deus transformar, Ele transforma. Como tem um louvor, é como um casulo
mas eu estava debaixo de uma palavra. Você está entendendo? Seu filho está debaixo de uma palavra. Não é de pastor, não é de presidente, é do Todo-Poderoso que fala: se tu crer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu crer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Não é profeta vir na sua casa e falar: irmão, Deus tem um processo na minha. Não, não caia nessa balela de profeta vir querer. Já está aqui escrito: se eu crer, eu e minha casa vai servir. Não precisa de profeta, não precisa de alguém que fala: é assim eu creio. Ou seja, você tem que ser um canal para você trazer pela fé quem está lá dentro perdido. Vivi na rua, com 7 anos na rua, eu comecei a conhecer um travesti. Agora eu não tinha um relacionamento com ele. Foi quando 2 anos eu me relacionando com esse travesti, eu passei muito mal. Me colocaram na estação da luz e me levaram para o hospital. E lá eu recebi uma notícia que eu não queria receber. Como eu já falei aqui, o negócio não é você falar: Senhor, examina-me, Senhor. Esquadrilha, como Davi fala no Salmo 26. Porque você sabe, diante de todo exame há um diagnóstico. Você sabe que você vai no hospital para: meu Deus, eu estou suspeito que eu estou com nódulo, com alguma coisa. Você está suspeitando. Aí quando ele dá o diagnóstico, você manda, você desmorece. Não tem fé, não confia. O médico chegou em mim, 1995, falou: seu Cleiton, o senhor sabe que é portador soro positivo? Nessa época de 90, essa doença era muito sigilosa. Hoje em dia todo mundo vai, hoje as pessoas recebem até benefício quem tem. Antigamente não, você se escondia para ninguém saber que você tinha. Então você sabe que é portador soro positivo? Tinha saído, né, aquelas reportagens do Cazuza e tal. Eu falei: não. Você sabe o que é o HIV? Eu falei: eu não tenho isso não, doutor. Ele falou: se você não tem, você foi contra mim. Você tem algum relacionamento na rua? Eu tenho uma pessoa que eu vi com ele é travesti, então ele infectou você. Você sabe o que é cair na sua cabeça algo que você não queria? Você sabe, com 13 anos, você longe da sua mãe. Eu vivi 10 anos e no dia das mães eu vi as pessoas rurais, no Parque Dom Pedro, passando com as suas mães, com os seus pais, e eu queria só ter a oportunidade de abraçar minha mãe. Hoje jovens é tudo mimado, 15, 16 anos, 17, morando com os pais, que é mãe, não arruma a casa, não arruma a cama, não lava uma peça de roupa. E eu queria só ter minha mãe para abraçar. As filhas pressionam: mas se fazer isso não for lavar louça, tem que lavar porque é sua obrigação. Enquanto estiver debaixo do teu teto, tem que fazer o que você manda. Aleluia! Eu só queria ter minha mãe para abraçar. Quando era o dia das crianças, era uma criança com 13 anos. E sabe o que me aconteceu? Lá no vale do Arcanaú, 2 rapazes me chamaram naquela época de um tal do chá de cogumelo. Você fica muito loucão. Eu fui debaixo do Vale do Andabaú, que é um viaduto, e eles me deram esse chá de cogumelo. Eu fiquei tão irado, tão louco, que eu acordei no Hospital das Clínicas, pastor Piano, com um cabo de vassoura dentro das minhas partes íntimas. Pensa, eu com 13 anos, irmão, cantava surdo e cantava, dá valor pro seu pai e pra sua mãe, dava surdo. Aleluia! Meu pai se foi na rua, mas minha mãe está até hoje crendo que ela sabia que um dia Deus ia fazer algo na minha vida. Eu sofri na rua. Eu estou falando rápido aqui porque eu já fui entregado. Me acharam dentro do hospital e lá levaram aquela senhorinha, mostrou para ela naqueles vidros. Eu vi aquela senhora de óculos, cabelo branco, ela chorando, e aquele homem de branco falando com ela. Ela foi lá, deu a volta, entrou pela porta,
fazer o maior processo dentro da igreja. Aqueles que falavam que amam, que era para abraçar, que era para me ajudar, era o que mais me julgava e me criticava. Mas aí Jesus, ele tinha feito uma promessa para minha mãe. As lágrimas dela não foram em vão. Mãe, luta pelo seu filho. Por mais que o esposo não quer, pode ver, quando vai preso o filho, o pai fala, não entra naquele lugar, ele vai pagar. A mãe fala que não vai. Mas quando dá um mês, a mãe está lá dentro, porque mãe é mãe. Ele não sentiu a dor que você sentiu. Por isso que é fácil do mundo, eu não vou, ele vai pagar, põe ele para fora de casa. O filho pode dar um trabalho, mas a mãe não quer jogar ele no relento. Mas Deus vai mudar a sua história, falando. As palavras que você deu, que só você sabe como mudar a sua alma. É difícil falar de Deus para você e ao mesmo tempo julgar a tua vida. Mas Deus hoje quer marcar um encontro com a tua vida nessa noite. Rapastou prefácio, replastou que me diga a sébia. Deus quer marcar encontro com o crente nessa noite. Foi passando o tempo. Foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na grande Santa Ceia, lá na igreja, que eu estava me congregando, se reunia toda a subcongregação no ginásio. E pela infelicidade do diácono Edmilson, ele foi chamado com mais uns 10 obreiros para recolher os dízimos das ofertas. E ele falou assim, pastor Aparecido, antes de eu morar aqui, eu quero falar com o irmão da Cláudia que está lá atrás. É um ginásio bem grande. E todo mundo olhando para trás sabia que era eu. Por quê? Minha irmã sempre congregou ali, a igreja sempre orou por mim quando eu estava sumido. Então, quando fala o irmão da Cláudia, aquele que morava na rua, está todo mundo olhando para trás. É porque, pastor, toda vez que ele bebe água, ele coloca os copos descartados lá no chão e as crianças podem pegar. Pede para ele trazer um copo da sua casa. Sabe o que é isso, humilhar a pessoa só porque eu tinha uma HIV? Não humilha ninguém não. A pior coisa é você humilhar alguém. Não pode estar fedendo, pode estar com bafo. Você sabe se ele tem uma pasta para escovar o dente, fala que está com mau cheiro. Você tem um desodorante para ele, você sabe se ele tem. O irmão está com chulé, mas você sabe se ele tem um dinheiro para comprar outro sapato. Não julga, não aponta, faça a diferença. Julgar é fácil. Aquilo ali bateu na minha alma, eu saí da igreja. No mesmo instante da oração que todo mundo fechou o olho para orar para Jesus, eu saí chorando. Ou peraí, eu saí chorando. Mas uma mulher, ela viu a minha situação e morreu atrás de mim. Ela falou, moço, vem aqui. Eu vi lá que fizeram lá. Não vai embora não, fica aí. Eu falei, não, fui embora. Ela falou, você é irmão de quem? Eu falei, deixa, eu fui embora. Passou uns tempos, fui para a rua. Essa mulher foi a saber na igreja. Aquele rapaz tinha família lá. Aí minha irmã se apresentou, hoje ela é missionária, ela era diaconisa, né? Ela falou assim, sou o irmão do Cleiton. Ele é meu irmão. Como eu faço para encontrar ele? Minha irmã falou, sempre quando ele vai para a rua, ele vai lá para o centro de São Paulo, lá na Colônia. Essa mulher, ela reuniu 5, 6 irmãos da igreja dela. E ficou 15 dias. Ficou um tempo atrás de mim. 1 mês e pouco ela me achou. Junto com esses irmãos, vamos para tua casa, sua família, a igreja está preocupada. Eu voltei. Fui para casa da minha irmã. E eu vi o carinho que aquela mulher tinha por mim. E ali eu fui me apegando a ela me levava para o monte, me chamava para os cultos, os irmãos da igreja dela que pregavam, me levava para outros lugares com ele. E aquilo eu fui me adaptando, me apegando com ele. Mas as irmãs da minha igreja que estavam vendo que ela estava me ajudando, sabe, falaram, irmã, se afasta do irmão. O irmão é solteiro, ele pode se apegar na irmã. Sabe o que a irmã fez? Me abandonou de novo com os irmãos. Voltei para a rua. Mas Deus, quando tem um propósito, irmão, que era Satanás, não, Deus é fiel para cumprir. Essa mulher que foi atrás de mim, ela foi depois de 3 meses na rua atrás de mim. Ela falou, irmão, achou eu, falou, irmão, eu me afastei, não fui mais na sua igreja, nem na sua casa, porque as irmãs achavam que você estava gostando de mim. Eu quero a sua sinceridade. Você está gostando de mim realmente? Eu falei, eu estou. Falei, então se você está, vai para sua casa. Depois nós conversamos. Ela me levou para casa da minha irmã. Ela sentou na casa da minha irmã e falou assim, olha, eu não estou nem aí que o
uma aliança. Mas a minha situação de ser portador do soro positivo impedia de eu ter uma família, porque meu sonho era ter uma criança, ter um filho. Todo homem quer montar uma família. Ainda tem pessoas que maltratam seus filhos, pessoas que choram, e minha vontade era de ter uma família. E essa